Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, para a gente reverberar aí a quinta-feira de Campeonato Brasileiro. Mais uma rodada se encerra, mais uma rodada termina com jogos interessantes. O Bavi foi o grande jogo da rodada, teve a vitória do Fluminense aí na Bacia das Almas, fazendo com que o tricolor carioca encoste ali no bloco da frente, no bloco do G6, que garante vaga para a Libertadores da América. E também vamos falar aí sobre essa situação do Botafogo, que está gerando uma discussão danada. O John Textor dizendo que não tem que pedir desculpa para torcedor nenhum, porque o Botafogo está lá na quinta colocação e que não tem que pedir perdão, não tem que se desculpar, não tem nada disso. E o torcedor do Botafogo, na verdade, não quer desculpa nenhuma. O torcedor do Botafogo quer seriedade no trabalho, quer que o John Textor pare de enrolar, de dar declarações e esteja mais presente. Essa que é a grande verdade, né? Mas a gente vai falar aí de algumas situações, caixa do Botafogo, como é que vai ser a temporada que vem, enfim. Vamos falar um pouco sobre esses assuntos, mas antes eu peço a você que está ligado aqui no Dois Toques para deixar o seu like, se inscrever no nosso canal. A gente fala tudo sobre os bastidores do mundo da bola, reverberando sempre rodada de Brasileirão e do futebol brasileiro. Semana que vem tem Libertadores da América, a gente vai focar muito nisso aqui. Vamos lá, gente. Rodada boa para o Fluminense. O Fluminense viu o Botafogo perder, viu o Bahia perder, e o Fluminense foi o grande vencedor da rodada se a gente for analisar ali a briga por G6, né? São Paulo, que também poderia encostar, perdeu para o Grêmio. O Grêmio salta ali de 36 pontos para 39, vai se afastando da zona de rebaixamento. E o Vitória parece que vai ser uma das equipes que vai brigar ali até o final com o Santos ou Internacional, enfim, né? A gente vai vendo aí qual é a equipe grande que vai passar a vergonha de ser rebaixada num campeonato em que estava quase tudo certo aí para essas quatro equipes, 3 nordestinas e uma do Rio Grande do Sul serem rebaixadas. Campeonato muito fraco, o campeonato dessas equipes é muito abaixo do normal, nem dentro de casa, Fortaleza, Vitória. O Vitória ainda mais do que os outros, né? Mas o Juventude, que é muito forte no Alfredo Jaconi, não tem conseguido fazer valer a sua casa. E o Fortaleza também não. Esse Fortaleza, desse ano, realmente uma grande decepção. Tinha embalado aí algumas vitórias com o Martim Palermo, mas parece que o rebaixamento vai se confirmar. O Fortaleza é o segundo jogo que ele perde dentro do Castelão com um jogador a mais. O Fortaleza tinha um jogador a mais contra o Vasco, perdeu. Tinha um jogador a mais contra o São Paulo, perdeu. A situação do Fortaleza realmente não está muito boa. Mas vamos falar rapidamente aqui do Fluminense. Fluminense, que o gol do Thiago Silva no finalzinho encostou, está na 7ª colocação, a só 2 pontos de Bahia e de Botafogo. É, como eu falei, o grande vencedor da rodada dos times que brigam pelo G6 e já pode entrar no G6 na próxima rodada. Tem clássico contra o Vasco da Gama, Maracanã, e o Botafogo, por exemplo, joga contra o Ceará, lá no Castelão. Então não vai ser um jogo fácil. O Botafogo tem jogado mal quase todos os jogos, o Botafogo tem jogado pior ainda fora de casa. Então, o Ceará favorito aí para esse confronto. E o Fluminense, se vencer o Vasco, pode já entrar com um jogo a menos no G6, né? E o Bahia joga na Fonte Nova contra o Grêmio, esse Grêmio que às vezes parece que vai melhorar, parece que vai subir de posição, o Campeonato Brasileiro, mas também é um time muito inconstante. Estava aí numa sequência de derrotas, venceu agora o São Paulo, e o São Paulo, né, sempre decepcionando, quando o São Paulo precisa de uma vitória para vencer, para chegar junto ali, de uma vitória para estar no G6, ele acaba tropeçando, né? Enfim, o Campeonato Brasileiro vai se desenhando com 2 equipes brigando pelo título, 2 equipes muito fortes dentro do G4, pouco indica ali que o Cruzeiro vai sair desse G4, pouco indica, acho que a tendência é a permanência na 3ª colocação, e o Mirassol abriu 6 pontos, né, galera? O Mirassol abriu 6 pontos do 5º colocado. Surpreendente a campanha do Mirassol, indicava ali uma queda, conseguiu se recuperar. Agora, o Botafogo, vamos ver se recupera. Joga contra o Ceará, o clima não tá legal, os bastidores sempre muito nebulosos, e o John Textor deu uma declaração de que não tem que pedir desculpa coisa nenhuma pela temporada. Afinal de contas, ele não vai pedir desculpa por uma temporada que o Botafogo está na 5ª ou na 6ª colocação. Até agora, né, John Textor? Até agora. A questão, na verdade, não é nem pedir desculpas, porque ele já assumiu que errou.
há mais ou menos um mês e meio, ele assumiu que cometeu diversos erros. Se fosse enumerar os diversos erros da temporada, ele ficaria a noite inteira. Ele mesmo falou. Então, errado, ele já sabe que está. Só que o torcedor do Botafogo não quer a sua desculpa. O torcedor do Botafogo não quer o seu perdão. O torcedor do Botafogo quer trabalho sério, quer transparência. Eu vi agora há pouco uma matéria que foi assinada pelo Rafael Zarco, que vai de encontro com a declaração do Jonas Marmelo. O Jonas Marmelo deu uma declaração de que 2026 não tem nada programado. O vice-presidente de finanças da SAF falou hoje que eles não estão ainda falando de 2026. E tem uma matéria no GE, assinada pelo Rafael Zarco, que fala o contrário do que o diretor de finanças falou, que é o vice-presidente de finanças. É bizarro, né? É bizarro. Será que o vice-presidente de finanças sabe menos do que o repórter do GE? Ou está escondendo coisa? Enfim, o Rafael Zarco falou que o Botafogo pretende diminuir em 30% a folha salarial para 2026. Eu, sinceramente, não vejo isso como nenhum demérito. Folha salarial inchada não significa time bom. Não significa elenco de qualidade. Pega a folha salarial do Corinthians. Você vai perceber que não tem nada barato ali. Você vai olhar a folha salarial do Corinthians e vai falar, que isso? Esse time está em qual posição? Você vai demorar a encontrar o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Então, folha inchada não tem nada a ver com qualidade. O Mirassol está aí para provar isso. Né? Diminuir em 30%, não vejo nenhum problema nisso. O Botafogo continuará a ter uma das maiores folhas salariais do Brasil, mesmo com a diminuição de 30%. Agora, isso é especulação. Se o vice-presidente de finanças da SAF falou que não tem nada ainda planejado para 26, então assim, é muita informação desencontrada, é muita desinformação, é falta de transparência de quem está à frente do Botafogo. E às vezes o próprio John Textor, né, perde a oportunidade de se não ficar calado, mas de falar alguma coisa que realmente vá trazer um alento para o torcedor. O torcedor também não quer mentiras, o torcedor está cansado de discursos, o torcedor quer ação. Isso não está acontecendo. O John Textor prometeu, inclusive falando lá no nosso outro canal, GG, que estaria mais perto do Botafogo. E o torcedor não tem visto o John Textor perto do Botafogo. Enfim, acho que o botafoguense quer vitória, quer retomar o caminho das vitórias. Só isso que vai abafar qualquer espécie de crise, né? Porque afinal de contas o Botafogo está ladeira abaixo. Eu fico por aqui, até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.